Olá amigos do Semana em Foco, tudo bem? Ontem foi meio tumultuada esta greve, né? Em todo o Brasil, grandes repercussões dentro das redes sociais. Hoje nós vamos falar exatamente sobre sindicatos. Eu gostaria de colocar para vocês quatro argumentos básicos para vocês refletirem e verificarem se realmente os sindicatos defendem a classe de trabalhadores a que eles se propõem. Vocês terão que observar o que é realmente um sindicato e como que ele funciona e qual a sua subsistência. Isso dentro de qualquer negócio você tem que analisar. E o sindicato é um negócio, é uma empresa e você tem que analisar ele como que é a sua subsistência. No Brasil, tem CNPJ? É empresa, está enquadrado. Vamos lá. Primeiro foco que eu gostaria que vocês analisassem é o seguinte argumento. Por que os sindicatos estão ligados à política? Isto já descaracteriza completamente um sindicato. Então nós vamos observar, por exemplo, ontem, Paulinho da Força. Paulinho da Força foi a favor do impeachment da Dilma. E ele estava no governo do PT e rompeu com o PT e foi a favor do impeachment da Dilma. Consequentemente, ele passou para o governo do Temer. Apoiou o Temer, foi lá, saiu na foto, alegre e contente. E já rompeu com o Temer também. Rompeu com o PMDB e hoje o partido dele, qual ele representa e ele é sindicalista, não é mais do governo Temer. E apoiou a greve ontem. Eu gostaria de saber por que os sindicatos estão nas listas de delações premiadas da Lava Jato. Lógico, eles eram sustentados pelo crime organizado para manterem todos quietos e sossegados no seu canto. Agora, se você observar, o presidente do SINDPD de São Paulo, ele é filiado do PMDB. Você viu alguém do SINDPD chamando para a greve geral ontem? Não, né? Então tá legal. Então você vê a relação extrema dos partidos políticos ligados aos sindicatos. E você ainda acha que o sindicato defende os trabalhadores? Ah, tá. Então vamos para o segundo argumento. O segundo argumento, nós sabemos que, na verdade, dentro do país, existem dois indicadores principais que giram a economia. Um seria os preços dos combustíveis e outro seria o salário mínimo. Coisa que determinar um salário mínimo no país é estar fadado ao indicador de aumento e regulação de tudo sobre esse índice. Então, o salário mínimo. Quando eu aumento o salário mínimo, que é o que os sindicatos pedem todo ano para aumentar o salário mínimo, o que consequentemente acontece? Sobe tudo. Por que sobe tudo? Porque todos os indicadores de preço dentro da economia, serviços ou produtos, estão vinculados ao salário mínimo. E por que o sindicato pede o aumento do salário mínimo? É simples. A arrecadação sindical está vinculada ao salário do trabalhador. Então, aumentando o salário do trabalhador, ele aumenta a receita dele. Mas você não vê nenhum sindicato brigar por redução de impostos. Por que você não vê eles brigarem por redução de impostos? Porque não é de seu interesse. Sendo que se os sindicalistas, os presidentes dos sindicatos fossem um pouquinho mais inteligentes e estudassem acima do segundo grau, que a maioria tem somente o segundo grau, o que eles pensam? Eles querem ganhar na quantidade do salário, no valor do salário, e não no volume de trabalhadores que estão empregados. Veja como eles pensam somente neles. Então, quando eles aumentam o salário do trabalhador, um dia proporcional do trabalho automaticamente aumenta a receita dos sindicatos. Só que ele não está preocupado com o garçom, com o balconista, com o caixa de supermercado, porque o dono, as empresas, elas regem em cima do lucro. Empresa que não dá lucro, fecha. Se eu tenho uma margem de 10%, de 1000%, de 100% sobre o meu produto, eu já estou contando a mão de obra. Subiu o salário mínimo, automaticamente eu repasso para quem compra os meus produtos e serviços. Então a margem do empresário para manter e sustentar o seu negócio, ela é repassada sobre o consumidor final. Esse mesmo consumidor final, que é o caixa de supermercado que recebeu o seu aumentinho pelo salário mínimo, ele vai gastar mais para comprar a sua comidinha, não é? Isto, então ele compra comida, compra gasolina, compra o refrigerante, tudo vai subir
porque o salário mínimo de todos no país subiu. Mas o sindicato está preocupado com isso? Não, ele está preocupado em arrecadar mais para seu dia de trabalho, que aumentou o seu salário. Então o sindicato não está preocupado com a economia do país ou com a geração de empregos. O sindicato está preocupado com quanto você ganha, porque quanto mais você ganha, mais ele arrecada. Olha que inteligente os sindicalistas e defende a classe trabalhadora. O terceiro argumento muito interessante, os sindicatos eles falam, vamos reduzir a jornada de trabalho, mas tem que manter o salário. Por quê? Porque a consciência deles em colocar volume de profissionais no mercado é com a redução de trabalho, redução da jornada de trabalho. Olha como os caras são inteligentes. Reduzem a jornada de trabalho, mas vai manter o salário. Mantendo o salário, eles vão arrecadar mais porque mais pessoas vão entrar no mercado de trabalho. Por que os sindicatos não reduzem impostos? Não lutam com a classe trabalhadora para reduzir os impostos? Essa daí você não verifica. Por quê? Porque como eles fazem parte dos governos, é simples. Eles querem que o governo arrecade o máximo possível, porque amanhã eles estão dentro do governo e eles vão ter vantagem sobre isso. E não interessa se o funcionário paga a comida, a bebida mais caro. Para ele, o que interessa é o Estado arrecadar bastante e a taxa sindical dele ele também aumentar a taxa sindical. Ele está realmente muito preocupado com o trabalhador. E o quarto argumento, isso é para matar a pau, e você que adora do sindicato, que é sindicalista, que defende, greve e tal, ir para a rua, eu gostaria que você perguntasse para o seu presidente de sindicato, por que não há reajuste da tabela de imposto de renda na pessoa física? Eu vou te explicar. Quando o sindicato pede um aumento de salário e você vai ganhando esse aumento de salário, ele não fala para o governo assim, olha, eu vou aumentar o salário dessa categoria, mas eu quero que a tabela de imposto de renda também seja reajustada. Para quê? Para que esta pessoa que vai ganhar mais não entre e comece a pagar imposto de renda, governo. Isto é um ganho real do trabalhador e o sindicato não faz isso. Então a tabela de imposto de renda pessoa física está totalmente defasada e há anos não é reajustado. Para você ver como o sindicato não se preocupa com o salário do trabalhador. Porque se realmente ele se preocupasse, ele falava, olha, vamos aumentar a tabela de imposto de renda, consequentemente o aumento do salário que você vai ter, você não vai entrar para recolher imposto de renda. Agora você vai aumentar o salário, aumentar o salário, aumentar o salário, você vai estar pagando cada vez mais imposto de renda, conforme o salário que o sindicato solicitou. Mas a taxa sindical, o imposto sindical é o mesmo. Ele está ganhando, quanto mais você recebe o salário, mais ele ganha na taxa dele e no valor sindical. Então é muito simples o raciocínio. Isso daí não é visão de empresário, não é visão de nada, é visão matemática. 1 mais 1 é 2. Ninguém faz nada de graça. O governo não vai baixar impostos sozinho. O governo não vai parar a roubo e a corrupção porque ele gosta ou ele protege você. E os sindicatos é a mesma coisa, porque sindicato e o poder e o governo e dentro da política são as mesmas coisas. E você fica brigando com A, com B, com o seu patrão, com o seu vizinho, com tudo, defendendo condições. Se o mundo inteiro funciona diferente, eu não entendo por que o brasileiro quer manter uma legislação da época de Getúlio Vargas, que era a ditadura. Se ninguém quer viver na ditadura, você quer manter regras antigas, arcaicas, num mercado globalizado. Simplesmente, se ocorre um tsunami do outro lado do mundo, o Brasil afeta. Se chove muito nos Estados Unidos, a agricultura brasileira exporta mais. Se a bolsa da China, do Japão quebra, o Brasil tem repercussão. Então para de ficar olhando que o Brasil é diferente, que o Brasil tem que ser diferente, que nós somos diferentes. No mundo, todos nós somos iguais, porque o mundo é globalizado. Até a próxima.